Graça e paz, amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Conhecimento que te Liberta, um canal dedicado à divulgação da Palavra do Senhor, um canal que também está dedicado a orações e interpretação bíblica de sonhos. Para hoje eu trago uma palavra para os irmãos que fala sobre o poder da oração. E nós vamos encontrar a passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos orar. Bendito Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, seja o teu nome glorificado na vida deste irmão, desta irmã que está assistindo este vídeo. Nós pedimos a tua orientação e a tua bênção. Nos acompanhe em mais uma mensagem. Esteja conosco e com todos quanto carecem do teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. O texto que nós acabamos de ler retrata a história da igreja, fala do princípio da igreja primitiva. E neste período, a igreja teve então o seu começo no dia do Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa em que o povo judeu, depois dos 40 dias da Páscoa, havia então a festa do Pentecostes. E nesta festa, ou seja, no dia do Pentecostes, é que foi marcado então o princípio da igreja com o derramar do Espírito Santo e a maravilhosa pregação de Pedro, em que num dia se converteram 3.000 almas. Depois deste feito maravilhoso, aquilo gerou uma certa inveja nos líderes religiosos. É assim que passaram a criar artimanhas para parar então o avanço da igreja. E num belo dia, os líderes religiosos tramaram então algo juntamente com o exército romano. Eles prenderam o apóstolo Pedro. Eles prenderam Pedro na prisão para matá-lo posteriormente. Então, a igreja, os irmãos naquela altura se aperceberam que o apóstolo Pedro estava preso. E olha que naquele momento em que o apóstolo Pedro estava preso, o apóstolo Tiago já havia sido morto por Herodes. Então, previa-se o mesmo fim para o apóstolo Pedro. E lá na prisão estava então um homem. Pedro era um homem cheio de vida, era um homem cheio de energia, cheio de planos para pregar o evangelho, para divulgar a palavra do Senhor. Estava lá preso, aguardando então o dia em que poderia ser sentenciado à morte. Mas nesse intervalo em que Pedro estava preso, aconteceu algo maravilhoso. A igreja estava em oração. A igreja não orou e depois parou, desfaleceram porque não houve resultados. A Bíblia nos diz que a igreja estava em contínua oração. Segundo o que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 5, a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Então, a igreja não desfaleceu, a igreja estava em oração. Oraram a favor de Pedro. E o que aconteceu? Por causa da intercessão, da oração contínua dos irmãos, da oração contínua dos cristãos, por causa de Pedro que se encontrava preso. Deus enviou um anjo que foi tirar Pedro da prisão. Deus enviou um anjo e o anjo foi com a missão específica, abriu as portas da prisão e Pedro saiu e foi ao encontro dos irmãos que estavam orando por ele. E essa é uma história maravilhosa. Primeiro porque nos mostra o poder da oração. Para aquelas pessoas que pensam que
não ganham nada fazendo orações contínuas. Aqui está a prova de que a oração feita pelos fiéis, a oração feita pelos cristãos, homens e mulheres que creem, acreditam em Jesus Cristo, tem muito poder. Então, Pedro foi liberto da prisão por causa da oração contínua dos cristãos. E fazendo uma aplicação para os nossos dias, uma comparação para os nossos dias, nós, no nosso meio, no nosso seio, mesmo no meio religioso, no meio cristão, temos muitos irmãos que se encontram presos, que se encontram acorrentados nas prisões satânicas. Que tipo de prisões são estas em que muitos dos nossos irmãos se encontram? Vou citar aqui alguns exemplos das prisões em que os nossos irmãos se encontram. Primeiro, nós temos as prisões dos vícios. Infelizmente, no seio cristão, nós temos pais que lutam anos com filhos que estão no mundo das drogas, com filhas que estão na prostituição. Temos pais e mães que estão na luta contínua por causa dos filhos que estão viciados no jogo, viciados em alguma coisa. E um outro exemplo, nós temos as prisões satânicas de homens e mulheres que são alvos de bruxaria, são alvo das obras das trevas, homens e mulheres que por causa dos pactos que os familiares fizeram no passado, eles não conseguem se casar. Se conseguem chegar até o casamento é uma tristeza, é uma miséria, é uma decepção. Temos o caso de homens e mulheres que não conseguem ter um emprego decente, um trabalho decente. Mesmo sendo muito qualificados, muito bem formados, não conseguem ter um emprego decente. Nós temos casais que lutam anos e anos com a questão da infertilidade. Eles se casaram, tiveram muitos sonhos, mas infelizmente acabaram por descobrir que não podem gerar filhos. E muitas das vezes por obras das trevas, por causa do impacto, do efeito das obras das trevas. Nós temos famílias destruídas, famílias que estão à beira da destruição total, que de família só sobrou já o nome, podemos assim dizer. Então, o número de prisões satânicas são muitas. São muitas prisões satânicas em que os nossos irmãos, as nossas irmãs se encontram. E essa palavra é de alento para aquelas pessoas que se encontram nas prisões satânicas, para aquelas pessoas que se encontram em prisões satânicas. A Bíblia nos diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro e ele foi liberto. Do mesmo jeito, nós como cristãos não podemos fugir a essa tarefa, não podemos fugir a esta missão de orar por aqueles que se encontram aprisionados. Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E ele, antes de partir para o céu, nos deixou este comando, esta ordem, para nós curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os leprosos. Isso, simbolicamente falando, é nós trazer libertação para todo aquele que se encontra aprisionado, seja qual for a corrente satânica. Então, o cristão que não se envolve num processo de oração, o cristão que não se envolve na atividade de oração constante para que homens e mulheres sejam libertos das trevas para a luz, precisa rever a sua definição de cristão, precisa ver se realmente é um cristão ou é apenas um religioso, conforme algumas pessoas costumam a classificar. O cristão verdadeiro segue aquilo que Jesus fez. O cristão verdadeiro imita o Mestre. Então, se Jesus
expulsava os demônios, curava os doentes, curava os leprosos, ressuscitava os mortos. Hoje, por causa do Espírito Santo que nos foi derramado, nós temos esse poder e essa capacidade para libertar os cativos. E o que é que nós temos que fazer como igreja? Muito simples: orar. Como igreja, nós precisamos orar. Não aquela oração de vez em quando, mas nós fazer orações contínuas, orações fervorosas por todos aqueles que se encontram presos nas trevas, por todas aquelas famílias que precisam de libertação. Nós precisamos orar, porque a oração tem um grande impacto no mundo espiritual. A oração fervorosa dos cristãos no mundo espiritual funciona como bomba atômica. Nós destruímos as fortalezas das trevas através da oração. Nós quebramos correntes satânicas através da oração. Nós trazemos libertação, liberdade aos cativos por meio da oração. Então nós temos que orar. Nós temos que orar. E vai já aqui um alerta. Querido irmão, querida irmã, você que está a ouvir esta mensagem, se você frequenta uma denominação religiosa onde não se dá primazia à oração, à intercessão, é hora de você rever a tua continuidade nessa organização, nessa instituição religiosa. Se você faz parte de uma igreja que não ora, uma igreja que não tem reuniões de oração, uma igreja que está focada em show gospel, que está focada em angariar fundos, ofertas daqui, oferta daí, e não tem tempo para realizar reuniões de oração, precisas rever a tua estadia nesta igreja. Precisas rever a tua decisão de permanecer numa instituição desse tipo. Porque o que está aqui na Bíblia é que a igreja ora. A igreja orava e a igreja continua orando para que almas sejam libertas das trevas para a maravilhosa luz. Então, esta é a mensagem que queria partilhar com vocês neste dia. Vamos nos dedicar então à oração. E que o nosso Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.